Outro ponto que nós vamos estar utilizando para o tratamento vai ser o ponto fígado. O ponto fígado, ele tem uma importância fundamental, pois ele vai ajudar a regular a energia nos canais Chiang-Mai e Rem-Mai, por isso ele libera as estagnações e também regula a circulação do Qi e, dessa forma, transformando a fleuma, pois ele vai conseguir retirar a sobredominação da madeira sobre a terra, o que inibe a função do baço, e o baço perde a função de transformação e transporte. Então, não é o fígado exatamente que promove a transformação da fleuma, mas sim a energia do baço, que fortalecida, pois foi retirada a sobredominação da madeira sobre a terra, onde o fígado sobredomina o baço, deprimindo a energia do baço e, por isso, acumulando fleuma. Tá? Então, uma vez que eu utilizo o ponto fígado, eu tiro essa sobredominação e liberto o baço para se fortalecer e, dessa forma, fazer a transformação e transporte. Então, como que eu vou localizar esse ponto fígado? É um ponto muito utilizado na auriculoterapia, de uma forma muito fácil, muito simples. Ele se localiza na concha simba, aqui em cima, tá? E como é que eu posso localizar? Eu vou colocar a pinça, né, aqui na incisura do intertrago e vou empurrar para cima. Vou empurrar para cima, batendo lá na concha cava, na parede que liga a concha simba, a antihélices. Então, aqui, ó, nós temos o antihélices, né? Temos o antihélices e aqui dentro a concha simba, certo? Então, nessa paredezinha, nessa quina, aqui embaixo, ó, aqui embaixo, tá? Essa quina, nós vamos estar localizando o ponto fígado. Vou marcar aqui, ó, a região de caneta. Então, aqui nós vamos estar encontrando o ponto fígado. E vamos estar estimulando esse ponto com o objetivo de desobstruir, desbloquear o Qi estagnado. Nós vamos agora para mais um ponto para o tratamento da displasia mamária. O outro ponto muito importante é o ponto rim. Antes de eu passar para o próximo ponto, vamos demonstrar aqui onde a gente localiza o ponto rim. O ponto rim é bem interessante. A gente tem aqui em cima a fossa triangular, ela vai servir como referência para a gente achar o ponto rim. Então, no finalzinho da fossa triangular, no final do triângulo, eu vou descer uma reta até que essa reta vai bater aqui embaixo na concha simba, na parede que divide a concha simba e a antihélice, no caso, a cruz inferior da antihélice, onde eu puxei aqui a reta que passa por ela, né? Então, passo aqui do final da fossa triangular, puxo uma reta para baixo e caio lá no ponto rim. Esse ponto rim eu posso estar utilizando principalmente nas situações que envolvem a deficiência do yin do rim, por excesso de trabalho ou de sexo, como foi explicado mais anteriormente. O próximo ponto vai ser o ponto baço. O ponto baço restabelece a função de transformação e transporte do baço, ajudando assim a eliminar e a transportar a fleuma. Por outra parte, ao ser um órgão também acoplado ao estômago, a gente também pode estar utilizando o ponto estômago para reforçar essas funções do baço. Depois eles trabalham muito bem juntos. Então, como localizar o ponto baço? Esse é bem interessante. Aqui, próximo de onde eu coloquei o ponto, eu vou aqui, ó, colocar por cima, certo? E viro a pinça, ó, para bater na concha cava aqui por dentro. Pois o ponto baço, ele fica aqui, ó, por dentro, certo? Então, ele fica aqui por dentro, na concha cava, na parede que une tanto a concha cava com a borda da fossa superior do antitrago. Então, eu pego a pinça, coloco aqui na fossa superior e viro para dentro. Quando eu viro, eu já coloco a sementinha no local correto do ponto baço. Dessa forma, eu vou estar estimulando o baço a promover a melhora das suas funções de fazer a transformação e transporte da fleuma e a transformar esse cisto ou nódulo mamário e a gente poder eliminar da paciente o cisto ou nódulo mamário. O próximo ponto que nós vamos estar utilizando
na auriculoterapia chinesa, vai ser o ponto genitais internos. O ponto genitais internos, que é equivalente ao útero, né, na mulher, esse ponto, por que ele vai estar relacionando? Como a gente explicou lá na etiologia, na explicação já do que era a displasia mamária, nós comentamos que nos períodos menstruais, quando a pessoa já está com processo de estagnação, ou seja, já tem inclusive a formação dos nódulos, ocorre uma piora dos sintomas. Tanto os nódulos ficam mais sensíveis, como eles podem mudar de tamanho no período menstrual e pré-menstrual. Então, essa correlação direta com o período menstrual faz com que a gente vá estar utilizando o ponto genitais internos, que equivale ao útero, para ajudar a desbloquear o TI estagnado do fígado e desestagnando também na região do útero e, consequentemente, por mover a energia ali estagnada no útero, ele também ajuda a mover a energia do fígado que comanda o útero. Dessa forma, desestagnando geral e contribuindo para o equilíbrio e a transformação dos nódulos e cistos mamários, pois essa influência direta do processo menstrual também vai contribuir para melhorar o quadro. Tá? E aí, como é que a gente acha, né, o ponto útero? O ponto útero, ele é um ponto que vai estar aqui na fossa triangular. Então, tem a fossa triangular, essa fossa aqui, e ele está exatamente abaixo da hélix. Tá? Então, eu passo uma reta no centro, na linha que divide o centro da fossa triangular, no centro, abaixo da sombra da hélix. E aí eu marco o ponto, tá? Esse ponto do útero, ou genitais internos. Tá? Então, fica bem aqui dentro da fossa triangular, no finalzinho, né, onde eu vou ter aqui, ó, o ponto útero, né? Nesse ponto aqui, exatamente abaixo da sombra da hélix, tá? Então, na linha média da fossa triangular, embaixo da sombra da hélix, ali eu encontro o ponto útero e ele vai estar contribuindo para o tratamento. Outro ponto que a gente vai estar utilizando, e a gente já comentou, e agora nós vamos estar falando do ponto ovário. E qual que é a função do ponto ovário? Ele também vai regular a atividade endócrina relacionada ao processo menstrual. Por isso, vai estar contribuindo, como a explicação do ponto anterior, para a desobstrução e o tratamento dos nódulos mamários e cistos. Tá? E aí, como é que eu localizo esse ponto ovário? Ele fica, eu tenho aqui, ó, a fossa, né, do intertrago, a incisura do intertrago, esse aqui. Eu tenho aqui o antitrago, tá? Então, onde ele fica? Ele fica aqui por dentro, vindo por cima, na divisão, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor, na divisão da fossa, da incisura do intertrago e do final do antitrago. Então, nessa divisãozinha, a linha que divide, eu vou estar localizando o ponto ovário, que a gente marcou, que fica no finalzinho do antitrago, na divisão do antitrago com a incisura do intertrago. O próximo ponto que nós vamos estar utilizando vai ser o ponto estômago. Por que nós vamos utilizar o ponto estômago? E aí é interessante a gente falar. O ponto estômago, ele vai estar sendo utilizado por dois motivos específicos. Tá? O ponto estômago vai estar sendo utilizado porque, assim como acoplado do baço, ele vai ajudar no processo de transformação e transporte, ou seja, na digestão, no processo de digestão, na transformação dos líquidos e na transformação e transporte desse líquido acumulado, vai transformar a fleuma e também a umidade. E ele tem uma questão específica. O ponto estômago, ele não só fortalece a energia do estômago, como ele também move a energia no canal do estômago. E o canal do estômago, ele passa pelos mamilos, né? Então, ele vem e passa pelos mamilos. E aí, ele passando pela mama, ele vai ajudar a desobstruir o TI estagnado na região das mamas. Então, eu vou estar utilizando o ponto estômago tanto pela sua função de transformação e transporte, como pela função de desbloquear o TI estagnado nas mamas. E aí, eu vou ter aqui, ó, a raiz do hélix. No finalzinho da raiz do hélix, já na divisão
da concha acima para a concha cava, eu vou ter o ponto estômago. Então, quando a raiz do hélix toca a região das conchas, é onde ele se localiza, o ponto estômago. Então, quando a raiz do hélix toca a região das conchas, é o ponto onde se localiza o ponto estômago. E se você quiser, ainda pode traçar uma linha aqui que sai da incisura do intertrago e fazer uma reta, e você vai em direção ao fígado, que você vai achar o ponto estômago no meio do caminho, na raiz do hélix, já na região das conchas. Tá? Então nós vamos estar encontrando aí o ponto estômago, que vai ter a função, repetindo, de desbloquear o Ti e o Ti e a fleuma acumulada na região das mamas. Okay?